Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Quando a Estratégia Encontra a Realidade. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado um cara fantástico, o Paulo Salgado, um profissional com uma senioridade tremenda, uma carreira brilhante no Brasil e principalmente lá fora, que vocês vão escutar. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por participar. Olá, Eric, muito obrigado. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com você. Legal. Paulo, para a gente começar aqui, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou onde você está, apimenta bem isso aí com tempero mexicano, porque hoje nós estamos falando aí direto do México, certo? É correto, sim. Eu já quase um mexicano, eu gosto de me apresentar aqui como um mexicano nascido no Brasil, porque tenho quase 15 anos vivendo aqui, né? Perdendo já até um pouco o português, como você pode perceber. Pois, minha história empieza, eu tenho 40, não gosto de comentar a idade, mas eu tenho quase 43 anos na indústria, sempre na área de compras, maioria do tempo. A minha escola profissional foi a Mondelez, onde eu estuve 19 anos, e com a Mondelez eu tive a facilidade de estar em vários lugares no Brasil. Comecei no Rio, depois fui para São Paulo, Curitiba, Recife. Passei um pouco pelo Brasil e um pequeno período nos Estados Unidos, em New Jersey. Foi uma grande experiência. Saindo da Mondelez, eu estive na Kerry. A Kerry foi onde me trouxe para o México, né? Tive 13 anos trabalhando para a Kerry, no primeiro período no Brasil, sendo responsável pela América Latina, que inclui Brasil, México, Costa Rica e Argentina. E depois, no segundo período, somente responsável pelo México por conta do tamanho, né? E nos últimos 5 anos, eu estive, nos últimos 7 anos, 5 anos antes de vir para cá, eu estive num grupo holandês, como diretor-general, cuidando, era uma trade company, uma das maiores na Europa, uma das maiores do mundo em comercialização de grãos, e eu fiquei no México responsável por desenvolver o seu mercado aqui. E nos últimos 2 anos, aqui na Mani, essa empresa de sabores e fragrâncias, uma empresa francesa de 150 anos de história, na 5ª geração. Então, essa é um pouquinho da minha história em compras. É uma bela jornada, parabéns. E, Paulo, conta um pouco, se você pegar todo esse tempo aí de estrada, qual a maior diferença cultural que você percebe na forma de atuar entre o pessoal que está no procurement aqui no Brasil com o resto do mundo que você viu, seja nos Estados Unidos, seja no México? Conta um pouco para a gente esse impacto cultural. Essa é uma boa pergunta. Bueno, eu já estou fora do Brasil já há muito tempo e as coisas, especialmente em compras, vem mudando muito, vem modernizando muito, mas eu acho que a principal diferença entre o que eu tinha no Brasil, o que eu ainda acompanho no Brasil, porque tenho aqui meus pares no Brasil com a empresa, e o que eu vejo hoje, o que eu vi nos Estados Unidos, talvez seja um pouco mais, pensando aqui lá nos Estados Unidos e aqui no México, um pouco mais de objetividade, um pouco mais do uso da tecnologia para a área de compra, diferente de um pouco do que eu via no Brasil, ainda muito, diria, um pouco menos estratégico, um pouco mais operacional. Talvez essa grande diferença. E eu penso que o México, talvez, pela proximidade dos Estados Unidos, tem esse lado mais técnico e mais objetivo do que outros países. Legal. E a sua atuação, apesar de hoje ser do México, e mesmo sendo para o México, eu entendo que você trabalha com times globais aí. E como é que você faz esse alinhamento de objetivos, de metas, de criticidade entre o time regional e o time global? Essa é uma outra ótima pergunta. Por exemplo, aqui, como o negócio de sabores e fragrâncias depende muito do mundo químico, né? Quase 50% das nossas matérias-primas são aromas químicos, que basicamente estão na Ásia, na Índia e China. Por ser uma empresa francesa, nós temos um grupo na França que cuida de a maioria das compras globais desse tipo de material,
no qual todos nós, nas regiões, eu pertenço à região Américas, que é isso, tem uma cabeça nos Estados Unidos, que cuida da parte estratégica de tudo que é Américas e América Latina, vamos colocar assim, que inclui Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile. Sim, a interação é enorme. Obviamente, qual é o nosso papel enquanto região? É entender a maneira que se trabalha localmente, associando a estratégia global. Por exemplo, no caso de uma maltodextrina ou de um açúcar, onde são commodities que, em teoria, a negociação é igual em todo o mundo, mas tem sua particularidade. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, tem uma diferença de processo de negociação, como aqui no México, que somos totalmente dependentes. Não? Então, eu diria em 2 palavras, muito o entendimento estratégico de maneira global e o associado ao processo operacional de cada região que tem sua particularidade. Legal, legal. E nós estamos passando por tempos bem complicados, né? Guerra de um lado, tarifaço do outro. Vocês aí no México estão que nem aqui nós no Brasil, sofrendo muito com as tarifas dos Estados Unidos. Quais são os principais riscos que você enxerga hoje na cadeia de supply chain, que vocês estão tentando mitigar e que forma vocês trabalham para se antecipar aos riscos? Claro, ótima pergunta. E o momento de verdade, muito crítico. A gente não sabe até onde vai esse conflito, o quanto tempo vai levar e como se vai levar. Já tem, obviamente, uma especulação muito grande, uma interferência nos custos. Vou poner em exemplos. Bom, você comentou, né? O primeiro são as tarifas. Eu acho que os Estados Unidos é o que mais sofreu com as tarifas, um valor muito alto do que entra da China para lá. O México não sofreu tanto, mas não diretamente, mas indiretamente sim, porque, por exemplo, muitas matérias-primas chegam nos Estados Unidos e eu tenho que comprar dos Estados Unidos de distribuidores, acabo pagando a mesma conta, não? E do lado do conflito, as incertezas que temos, que, por exemplo, meu caso específico, que trago muito material da Ásia, da China ou da Índia, que tenho a obrigação de passar pelo extremo de Hormuz, onde, por conta desse conflito, os navios estão dando voltas, por exemplo, por Cabo Verde, por África, e aumentando não só o tempo de viagem, como também o custo por conta do combustível e tudo isso, tem dificultado muito. Então, assim, preços já muito mais altos. A China tem um problema maior, porque ela não tem energia, então depende da chegada de energia, e como a energia não chega, essas plantas têm que pagar mais, subir o custo operacional. Então, assim, hoje a preocupação maior como controlar os custos que estão subindo bastante e qual é a prevenção, por exemplo, manter os contratos mais largos possíveis, não? Então, não é segredo, isso eu posso divulgar, e aqui eu tenho já toda a minha cobertura dos principais materiais, vamos chamar assim, do meu 80%, até fevereiro do próximo ano. Poxa, parabéns, vocês estão à frente de muita empresa aí, parabéns pelo trabalho do time. E falando nisso, como é que você vê, por exemplo, no passado, e ainda algumas empresas trabalhavam em silos, né? Área de supply chain, demand planning, completamente separado da área de procurement, da área de R&D, de finanças. Você vê essa divisão hoje em dia, ou procurement supply chain cada vez mais é uma única área, não tem que ter segregação, tem que ter um lugar na mesa para esse debate? Como é que você vê o plano das áreas de operações e comerciais de P&D em relação à importância que eles dão para a área de procurement e como o procurement se posiciona? Excelente pergunta. Eu vivo hoje no mundo conhecendo muitas empresas, tanto pelo lado dos provedores, dos fornecedores, os maiores, empresas grandes, medianas, e também do lado dos clientes, no qual eu tenho sempre que dar um suporte à equipe de vendas para estar conhecendo como funciona a sua cadeia de suministro, né? Eu diria que
de alguma maneira, talvez ainda tenha pequenos silos, mas muito diferente do que era no passado, essa divisão muito clara. Eu acho que hoje, compras já tem, pelo menos na empresa onde eu trabalho, já tem um papel muito importante na mesa diretiva. Por exemplo, eu sou um dos 9 diretores da empresa, no qual eu tenho voz, eu tenho poder de tomada de decisão. Então, compras deixou de ser no passado um apenas colocador de pedido ou busca por redução de custo, mas hoje um comprador ele tem que ser um analista de dados, tá? É fundamental. Ele tem que gestionar estrategicamente os fornecedores, tem que ter um poder de uma negociação avançada, não é somente negociar como eu negociava no passado, uma negociação avançada com conhecimento do mercado, situação geográfica, situação de clima, de produção de safra, tudo isso, e não muito menos gestionar riscos e ter muito conhecimento financeiro. É chave para uma empresa hoje em dia a área de compras que tenha o controle, por exemplo, de um cash flow, porque ele tem que estar sempre controlando o quanto nós vamos pagar ao fornecedor e quanto nós outros vamos dar de crédito para nossos clientes. Então, para te dizer, em poucas palavras, já se vê não se vê tanto silo e se vê uma presença de compras muito mais forte na mesa de decisão. Legal, mas só para fechar esse tópico, hoje do seu tempo, quanto por cento você acha que você gasta ainda sentando com seus pares, com os stakeholders, com o C-level, para provar o valor da área de procurement e o quanto isso já não é mais necessário? Não, o tempo ainda é grande. Vamos colocar assim, o tempo de convencimento ainda é grande. Eu ainda gasto muito tempo explicando ou tentando convencer, mas também, por outro lado, já existe uma abertura. Já existe uma abertura de interesse. E está claro para mim que isso não está em todas as empresas. Tá? Eu vejo ainda companheiros, eu participo de alguns eventos, eu vejo companheiros que ainda não vê assim, a compras como uma área de gastos. Nós somos uma área de gastos, somos uma área de investimento. Tá? O controle, a exposição da área de compras na empresa, ela está muito mais no controle dos custos, na identificação de inovações e oportunidades para assegurar EBITDA, margem, tudo isso. Legal. E agora, passando para a parte de tecnologia, né? Como é que você vê o uso da inteligência artificial para procurement e para supply chain? Se vocês já estão usando, ou vocês ainda estão em desenvolvimento, e quais atividades você acha que a IA vai conseguir fazer dentro de procurement melhor ou com uma performance muito mais ampla do que a gente tem hoje na realidade das empresas? Nós ainda não temos nenhum sistema implementado. Bom, eu diria que não. Como 00 não, a gente tem um GPT Money, que é um GPT exclusivo, no qual a gente busca as informações de maneira geral, mas não temos uma ferramenta IA para compras, isso ainda não. Agora, eu acho que a IA vai ajudar, e já está ajudando muito a área de compras, facilitando, mas ainda muito do lado analítico. Tá? Buscas de novos provedores com mais facilidade, com mais informação, comparações de especificação técnica de determinados materiais, especialmente na parte de equipamentos. Eu acredito muito que a IA vai ajudar muito a área de compras em tudo aquilo que é indiretos. A parte de direto, de materiais consumíveis, ainda vai estar muito na estratégia de uma área de compras sem esse apoio. O apoio, talvez, na informação de mercado, na informação geográfica ou produtiva, mas não na parte analítica. Vai estar muito voltado para a área de indiretos. Legal. Agora, sim, sem dúvida, é o caminho. A tecnologia já tem que estar presente em compras. Legal. E a parte de ESG, sustentabilidade, governança, como é que seu time aí no México,
eu imagino que vocês têm que dedicar bastante atenção para o tema de sustentabilidade. Eu não sei se os clientes de vocês, eu imagino que sim, mas tem uma demanda grande por um produto sustentável. Que atividades, como é que é essa parte para vocês de sustentabilidade? Como é que está sendo visto isso no México? Muito forte, muito forte. Nós temos uma participação muito importante. Por exemplo, já é um KPI de compras Ah, que todos os nossos fornecedores têm algum programa de ESG ou algum programa ou um produto elaborado de maneira sustentável. Nós somos uma empresa francesa, por isso nosso enfoque na parte de ESG é muito alto. Para você ter uma ideia, aqui na planta a gente tem 15% da nossa geração de energia através de painéis solares e mais 2 anos a gente vai estar com 30% do nosso consumo de energia através de painéis. Temos um controle de sistema de água e tudo mais. México não é o país número um, como Brasil, Colômbia, Chile, na América Latina, que estão muito avançados em energias renováveis e tudo isso, a facilidade que a América do Sul tem com a água, não para energia através da água. Nós não temos isso, e por isso, talvez no meu ponto de vista, é que o México está mais avançado do que esses países na questão de programas reais para SG. Inclusive, o governo, ano passado, colocou normas muito. Qualquer indústria hoje tem que comprovar o que eles estão tendo de programas de ESG para poder participar, por exemplo, na Bolsa de Valores do mercado mexicano. Então, assim, desse lado, o país ainda é muito dependente de consumos fósseis. Então, por esse lado, eu vejo um México muito avançado, muito em acordo com as normas internacionais do que a gente espera para um mundo melhor. Então, é bastante avançado e compras está 100% enfocado nisso. que legal, muito bom. Entrando no tema de governança em procurement, entendendo governança como a parte de integridade, ética, equidade, transparência, responsabilidade e um crescimento sustentável. Qual o impacto real disso no seu dia a dia e no dia do seu time? Como é que você, como líder da área, impõe uma governança sólida para que seja um processo bem transparente, um processo de equidade? Conta um pouco dessa parte. Isso é muito importante. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque compras tinha uma imagem, ou talvez em alguns lugares ainda tem, uma imagem muito feia do passado, de coisas ilícitas e tudo isso. E o mundo é outro. O mundo é outro. Eu mesmo, muitos anos atrás, eu não gostava de dizer que eu era comprador por isso, porque tem Era um valor vergonhoso, né? que não gostaria que fora contaminado por isso, né? Mas hoje o próprio processo, a própria tecnologia nos permite ter muito mais controle dos processos de compra. Antes se pensava muito no controle da aprovação do pedido, de que maneira estávamos gastando dinheiro. Hoje não, hoje tem quem compra, até que limite uma pessoa pode aprovar, onde nasce as auditorias, os controles. Então, está muito mais. Eu tenho a felicidade de estar trabalhando numa empresa que um dos valores é estándares éticos, então, nosso programa de ética é muito alto. Então, isso nos dá, primeiro, estándares éticos muito altos. Segundo, compras com uma participação muito importante na mesa diretiva. Isso ajuda com que o respeito e a confiança na área de compra seja muito maior do que foi o ano passado, mas, óbvio, com todos os controles, com todos os processos muito claros, auditorias anuais e tudo isso. Meu dever, meu papel como líder é ter essa governança, é um dos meus KPIs, inclusive, como governança para atender nossos estándares éticos. Legal. Bom, boa parte do pessoal que assiste esse podcast é o pessoal que está crescendo na área de procura, na área de supply chain,
e está querendo aí galgar posições maiores, né? E a gente tem toda essa transformação de IA, parte de governança que você falou que mudou bastante, sustentabilidade, ou seja, uma realidade nova para muita gente e um desafio grande. Que skills e competências você acredita serem importantes para se crescer na nova realidade da área? Eu acho que os principais skills e que eu vou colocar assim, a maioria dos jovens não estão preparados ou não tem essa iniciativa. Então, o primeiro, eu creio que analisar dados, tem que ter uma capacidade de analisar dados, tem que ter uma boa base de negociação, tem que ter um bom entendimento do gerenciamento de risco. E fora isso, ou mais bem associado a isso, eu diria forte resiliência, tá? Resistência aos câmbios, controle emocional, tudo isso é uma parte do que deve ter um comprador. Antes, o comprador ele só colocava pedido, negociava, hoje não, é muito mais estratégico do que operacional. E eu vejo, hoje em dia, que existe um eco, ou um vazio, entre os compradores do passado e os compradores de hoje, no sentido especialmente da resiliência, da resistência, o controle emocional de como saber enfrentar um incremento de preço, uma falta de escassez de produto por decorrência de uma guerra ou um problema de força maior. Então, esses seriam os skills. Legal. E vocês têm, porque aqui no Brasil nós temos muito problema com isso, tanto em atrair talentos para a área de procurement e supply chain, como reter os talentos nas áreas, né? Vocês têm algum programa de desenvolvimento de talentos? Vocês fazem alguma atividade com trainees? Como é que funciona essa parte, desde o processo de atrair até lá para frente reter e preparar a próxima geração? Essa é uma ótima pergunta e eu amo porque o que eu tenho feito nos meus últimos, talvez, 10 anos é apoiar aos novos talentos. Uma das minhas tarefas é ajudar no crescimento das pessoas que estão comigo na minha equipe. Então, por exemplo, eu tenho 11 pessoas que respondem diretamente para mim, analistas de compras que foram trainees, hoje já são efetivos na empresa, planeadores de compras que estavam em outra área e hoje estão comigo em compras, gente que saiu de exportação e veio comigo. Então, assim, nós, enquanto Money, temos um programa de desenvolvimento de talentos, temos várias atividades para entender talentos, em treinamentos para seu crescimento, e todos nós, inclusive todos nós do C-Level e dos Major Mandos, como chamamos aqui, que são os gerentes e tudo mais, está no nosso KPI preparar os nossos substitutos. Não? Eu tenho que preparar nossos substitutos. Então, esse é um programa muito bacana, muito legal, muito sério, tá? São avaliações através de KPIs, não, dos EPOs anuais, não, avaliação anual, muito bem efetiva. Sim, e eu sou muito agradecido porque eu tenho conseguido ajudar muita gente que hoje estão em posições muito boas em várias empresas. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta específica sobre esse tema. Que conselho que você pode passar para uma pessoa que quer trabalhar fora do Brasil e se adaptar rapidamente? Você já teve vivência nos Estados Unidos, aí no México. Como é que é essa transição, esse saber sair do país e encarar lá fora? Essa é uma ótima pergunta, Eric, porque, primeiro, estar num país trabalhando é diferente de você estar de viagem, de turismo, tá? É muito diferente. Então, eu diria que a primeira coisa é não faça comparações, tá? Viva o local, viva a cultura,
entenda a diferença que tem, como se trabalha, e se adapta, porque se você vier mudar para um país e ficar pensando que não tem mais o arroz com feijão, ou não tem mais o amigo que dá tapinha no peito, nas costas, e que tudo está bem, não vai funcionar. Vai sofrer e vai querer voltar. Então, você precisa estar com a mente boa, precisa estar com a cabeça boa. Todo lugar tem suas oportunidades e suas dificuldades, vamos colocar assim, mas se você está com a cabeça aberta para aceitar o novo, eu te digo, você vai brilhar. Eu estou felicíssimo no México, construí minha família é mexicana, super feliz. E no dia que eu vim para o México, eu não tinha a menor ideia do que era o México. Na verdade, eu tinha uma visão do México totalmente diferente do que eu tenho hoje. Né? Tá? Muito diferente. Eu tive uma experiência em New Jersey que foi muito dura para mim, porque eu vivi num lugar industrial, muito frio, os americanos não são nada amáveis, não? Então, e sobrevivi. Então, mas sobrevivi porque eu quis aceitar o novo. Então, o meu maior conselho é não busca comparação, não busca entender que lá era melhor, aqui é melhor, não. Viva o novo e vai ser feliz. Que legal, que legal. E para a gente fechar aqui, duas perguntinhas. Uma é, se você pudesse sugerir alguma grande mudança para a área de procurement e supply chain para o futuro, o que você sugeriria? Eu ainda penso, apesar que eu comentei que já não vivemos tanto em silos, mas eu ainda penso que esse supply chain, que compras é um elemento de supply chain, tem que estar mais integrado. Eu defendo muito aqui a ideia, como estou na mesa diretiva com diretores comerciais, finanças, eu defendo muito a ideia de que a necessidade nasce em vendas e termina na produção. Então, entre tudo isso, se eu não tenho um alinhamento claro, desde do demand planning em compras e na logística perfeita, eu não vou entregar o melhor produto para a produção. Então, para mim, o que deve melhorar ainda é estreitar esse relacionamento, que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma cabeça, que pensem para o negócio e não de maneira individual. Já está muito avançado, mas ainda falta. Legal. Uma última pergunta. Seus planos futuros. Você falou que está super feliz aí no México. Até onde vai? O que você pensa fazer depois? Eu tenho uma sugestão, mas eu quero te ouvir primeiro. Cara, na verdade, assim, eu estou muito feliz no México, estou muito feliz com o que eu estou fazendo agora. Eu sou uma pessoa agradecida por Deus, porque nos últimos 5 anos, na verdade, toda a minha história de trabalho, eu sempre estive onde eu queria e fazendo o que eu gosto. Mas nos últimos 5 anos, por exemplo, quando eu fui diretor-geral de uma empresa, eu não tinha que conhecer tudo, entender de tudo, comandar tudo. Aprendi muito nesse lado, então me valorou muito. E agora estou vivendo um novo momento numa empresa, num negócio que eu não conhecia, que era fragrâncias. Tenho muita oportunidade de fazer coisas por aqui. Então, assim, meus próximos 5 anos é estar fazendo o que eu estou fazendo, desenvolvendo, sempre feliz no que eu estou fazendo. E do lado pessoal, eu perdi um pouco quando vim para o México. No Brasil, eu tinha alguns programas de voluntário, mas no cuidado de pessoas, né? Eu tinha um programa bastante com a Kerry, que eu fazia lá, e aqui eu faço muito programa de voluntário aqui, muito ambiental, né? Eu participo de plantação de árvores, eu participo de tratamento de jardins públicos que tem aqui, coleta de lixo reciclável, ajudar a separar os materiais. Então, é o que eu faço hoje muito de voluntário. Mas eu queria voltar a fazer muito por alguém, por pessoas. Essa é a minha sugestão para você. Você tem um perfil. Eu estou começando nesse caminho de dar mentoria e treinamento. Eu acho que você tem um perfil excelente para ser mentor de pessoas. Parabéns pela carreira.
Parabéns por esse bate-papo aqui. Você foi fantástico. Eu queria agradecer de coração o teu tempo, a dedicação aqui com o nosso podcast. Tá bom, Paulo? Um grande Não, abraço ao para você. contrário, eu que agradeço muito, obrigado pelo título, vou levar em consideração. Eu tenho um plano também de escrever um livro, tomara que eu consiga fazer isso, Olha aí. e seria uma maneira também de contribuir com essa mentoria. Com certeza. Quando você escrever, você avisa a gente. Paulo, um Claro abração. que sim. Muito obrigado por tudo, tá bom? Só vou saber se eu escrevo em espanhol ou em português. Hoje em dia, com tradutor, 2 minutos fica pronto. Um abraço, até mais. Claro, um abraço, muito obrigado. Valeu.